E aí? Hoje eu vim aqui no meu Instagram totalmente low profile para gravar um vídeo que eu vi bastante gente fazendo no Instagram. Não vídeo, a maioria fez com fotos mesmo, dos livros que foram lidos em 2025. E eu achei legal e quis fazer aqui também. Então, esses aqui foram os livros. Eu li 13 livros em 2025, livros teóricos e livros de literatura. A maioria dos livros não estão aqui, porque eu peguei muito livro emprestado na biblioteca da UFR. Por exemplo, esse daqui que eu estou lendo agora, ele é emprestado da UFR. Então, muitos livros eles não estão aqui, eles já estão de volta lá na biblioteca da UFR. Mas quando eu for comentar eles, eu vou colocar uma fotinha da edição deles, que eu li. No comecinho do ano, eu li Crime e Castigo, do Dostoiévski. Não foi essa edição aqui eu peguei da minha cunhada Thaís, só para eu gravar o vídeo. Eu peguei o livro da biblioteca emprestado, da biblioteca da UFR, para ler. Clássico, né, da literatura russa. Conta a história do Raskolnikov, com diversos personagens com nomes estranhíssimos, que a gente nem lê, a gente só passa o olho por cima. Conta a história do Raskolnikov, que é um estudante de direito, pobre, que tem seus problemas e principalmente problemas financeiros, problemas familiares também, e ele tem que contornar esses problemas para seguir sua vida, né? E acaba que a inquilina dele, né, a moça que aluga a casa para ele morar, é uma velha que, do ponto de vista dele, é uma velha rabugenta, né, uma velha enjoada. Eu não lembro muito da descrição dela. E ele acaba cometendo um crime e depois ele sofre um castigo. Só que o castigo que ele sofre é muito mais da própria consciência dele com ele mesmo. A consciência dele tortura ele o livro inteiro, antes e depois principalmente depois que ele comete o crime, e o castigo é dele sobre ele mesmo. No final do livro, ele acaba tendo outro castigo e tem um final bem interessante. Esse livro eu gostei bastante dele. A cena do crime que ele comete, a descrição do crime, eu não me lembro quantas páginas tem, eu sei que eram muitas, e eu fiquei preso do início ao fim da descrição do crime. Foi extremamente angustiante todo o processo do crime que ele cometeu e um suspense muito bem construído. Eu achei esse livro sensacional e eu quero ler mais livros do Dostoiévski. Foi bem legal. Crime e Castigo, fica aí a dica para quem quiser. Agora eu vou falar de 3 livros juntos, que foram 3 livros que eu li um seguido do outro. O primeiro foi Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um livro bem clássico sobre economia comportamental. E esse livro mostra diversos vieses, diversos mecanismos, não sei se eu poderia dizer inconscientes, mas alguns mecanismos que influenciam a nossa tomada de decisão de maneira constante. E que nós, quase sempre, não temos ideia de que isso acontece. Aqui, o autor divide a nossa mente em 2 formas de pensar, uma rápida e outra devagar. E a forma rápida, ela acaba sendo mais intuitiva, mais emocional e mais sujeita aos vieses que o autor discorre no livro. São quase 500, são 500 páginas, mais de 500 páginas, onde o autor discorre sobre os diversos vieses que nós estamos sujeitos. E a outra forma é a devagar, onde nós temos mais tempo para pensar, utilizando raciocínio lógico, com maior capacidade de deliberar sobre aquilo que nós estamos tomando a decisão. Eu achei um livro interessante, mas um livro extremamente prolixo. Não precisava ter 500 páginas para isso. Eu não li tudo, eu parei, nem lembro aonde, eu não sei onde é que eu terminei, onde que eu parei a leitura, porque eu estava achando muito repetitivo. E eu já conhecia diversos conceitos que o autor trazia aqui no livro. Então, por não serem novidades para mim, eu acho que eu acabei não tendo tanto interesse em continuar com a leitura. E ninguém merece ler livro por obrigação também. Quando a gente se interessa por alguma coisa, fica mais gostoso a leitura, né? E eu tava achando meio chato, meio paradão, não curti tanto. Mas eu acho que parte disso é porque eu já conhecia diversos dos conceitos que o autor estava trazendo. É isso, meu comentário de Rápido e Devagar. Os elementos da escolha, esse autor, Eric Johnson, ele tem um artigo muito famoso, publicado na Science, né? Do Default Save Lives. É um artigo muito famoso, que ele comenta aqui no livro também, que ele mostra que países que têm, por padrão,
que seus habitantes doam seus órgãos após a morte, por padrão eles já doam. Se você não quiser doar, você tem que mudar essa decisão. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, por padrão, se você morrer agora, você não vai doar seus órgãos, a não ser que você tenha mudado isso, mudado essa decisão, que você tenha optado por doar órgãos. E ele mostra que alguns outros países, agora eu não me lembro quais, que tem por padrão que seus habitantes doem os órgãos, tem maiores taxas de doação de órgãos. Então, esse é um artigo muito famoso dele, e aqui ele discorre diversos mecanismos da escolha, que, novamente, também é um livro de economia comportamental, e mostra diversos vieses também, e aqui ele não aborda somente os vieses que afetam as nossas tomadas de decisão, mas ele mostra do lado do construtor da decisão, de quem vai influenciar a pessoa a tomar outra decisão. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que você compre esse livro. Eu quero que você compre esse livro. Se eu te falar, por exemplo, que eu acho que esse livro custa R$ 100, e daqui uma semana, quando eu for te entregar o livro, na verdade ele custar 60, a chance de você comprar o livro é muito maior, porque a sua mente ancorou que o preço dele era 100. E agora, quando você vai pagar, na verdade o preço é 60. Então você encontrou aí, você ganhou R$ 40 de desconto. Então você acha que o livro está muito barato e que agora vale a pena comprar ele. Isso é chamado de viés da ancoragem. E toda promoção que você vê na internet utiliza esse tipo de recurso, esse tipo de elemento da escolha para influenciar você a comprar aquele produto. Então, aqui nesse livro, o autor ele traz os vieses, mas ele traz muito mais a perspectiva daquela pessoa que está construindo a tomada de decisão do outro. Eu achei esse livro aqui muito mais interessante do que Rápido e Devagar, mas eu acho que é porque eu estava bem fissurado em economia comportamental na hora que eu li ele. Tem um site chamado The Decision Lab, que eu maratonei aquele site lendo. Ele tem vários artigos, várias páginas, né? E cada página é um tipo de viés que a gente sofre influência. E eu estava viciado nesse site quando eu comprei esse livro. Então eu acho que é por isso que eu achei ele tão bom. E nesse livro aqui, o nudge, uma tradução para nudge seria um empurrãozinho. Então, são alguns empurrãozinhos que nós podemos dar nas pessoas para que elas escolham aquilo que nós queremos. Mais uma vez, né, devemos observar a ética por trás disso tudo. E é um livro bem parecido com os elementos da escolha. E esse livro aqui foi o meu favorito desses todos. Eu tive vários insights lendo esse livro. Quando eu estava lendo esse livro, eu também li um artigo sobre o uso de antibióticos que questionava o porquê que a gente usa antibiótico, por que a sociedade médica prescreve antibióticos em ciclo de 7 dias e o quão irracional é isso. E eu estava lendo esse livro quando eu li esse artigo e eu tive um insight de unir as explicações do porquê de tentar fornecer algumas explicações do porquê que a gente segue alguns padrões, a gente endossa algumas práticas médicas que têm origem meio arbitrárias, meio irracionais, com o passar do tempo sem questioná-las. Então eu conversei com o André, mandei um textinho para ele, conversei com ele, vi se ele concordava e tal, e a gente publicou no Instituto de Ciência. Ficou bem legal o texto, eu achei, por mais que, por ser autor do texto, eu com certeza estou enviesado, mas esse livro aqui, desses três, é o meu favorito. Eu achei bem interessante, mas é uma área que eu gosto. Mistura psicologia com economia, e é uma área que eu gosto de estudar, de ler por curiosidade. Eu li A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. É um livro teórico, onde o autor discorre sobre a visão que ele tem da sociedade que nós vivemos hoje, da sociedade do cansaço. Eu vou ler um trechinho da obra que está escrito aqui na orelha do livro, que é um trecho da própria obra. O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É o senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito da obediência. Então, nessa obra, o autor contrapõe a sociedade do cansaço com a sociedade disciplinar, que foi proposta por Foucault, onde Foucault argumentava que os exploradores agiam com medidas coercitivas sobre os explorados através da observação, com câmeras, com olhares indiretos, enfim.
Na sociedade da disciplina, na sociedade do controle, o explorador e o explorado são pessoas diferentes. E essa exploração, onde o explorador é um e o explorado é outro, ela é eficaz até certo ponto. Porque atingido um limite, o explorado ele pode passar a se sentir vítima realmente da exploração. E na sociedade do cansaço, onde o explorador e o explorado são a mesma pessoa, pela necessidade constante de produzir, essa autoexploração torna-se mais eficaz para o capitalismo, uma vez que a autoexploração caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. E isso é mais eficaz para o capitalismo. O livro também é muito voltado para as relações de trabalho, né? Eu não achei uma leitura tão fácil. Eu achei que o autor ele utiliza frases e outras frases sem recursos coesivos, muitas vezes, o que dificultou um pouco a leitura para mim, mas provavelmente isso é uma dificuldade minha de entendimento. E ele também cita vários outros filósofos. Ele cita Heidegger, ele cita Hegel, ele cita Hannah Arendt, e eu não conheço as teses desses outros autores. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade para ler esse livro, mas eu gostei. Acho que é uma reflexão interessante. Agora, o restante dos livros que eu li foram todos emprestados da biblioteca da UFR. Então, foram eles A Metamorfose, do Kafka, que foi um livro sensacional, que eu também li junto com a minha namorada, quando ela estava de férias, ela passou uns dias lá em Rondonópolis comigo, e aí a gente pegou lá na biblioteca esse livro e leu. Esse livro foi muito legal mesmo, onde o autor o livro começa com o autor se descobrindo um inseto, né? Todo mundo pensa que é uma barata, mas em nenhum momento do livro fala que ele é uma barata, fala que ele é um inseto, e a primeira preocupação dele foi não se atrasar para o trabalho. Aí o gerente vai na casa dele procurar por ele, né? Por que ele não foi trabalhar, e depois a família se assusta que ele virou um inseto, e ele acaba começando a ser maltratado pela família. É um livro bem triste, e eu achei o final dele bem triste, assim, bem pesadinho, mas a leitura foi bem gostosa, foi um livro bem legal, bem gostoso de se ler, uma leitura tranquila. Eu curti bastante, A Metamorfose. Outro livro que eu li também foi O Duplo, do Dostoiévski, onde narra a história de um funcionário público, eu esqueci o nome do personagem também, é um funcionário público russo que, em certo dia, ele vê uma pessoa na rua muito parecida com ele, e eles se esbarram na rua e ele vê que, na verdade, aquela pessoa é ele mesmo, é o seu duplo. Aí ele leva esse duplo dele para casa dele e, bom, eles viram amigos, mas depois o duplo dele começa a fazer algumas pegadinhas com ele, algumas travessuras com ele, e novamente é outro livro também do Dostoiévski, que ele consegue passar todo o transtorno psicológico que o autor tem, que o autor tem não, né, que o personagem tem, todo é bem rico na descrição do que está passando na cabeça do personagem. Só que eu não gostei muito desse livro do Duplo, não sei bem o porquê não. Eu lembro que na época que eu li eu não gostei. Eu tô falando dele aqui agora e eu tô vendo que na verdade eu não lembro de muita coisa do livro. Eu lembro que o final dele também é bem cruel assim e que eu nunca entendi muito bem se esse livro, como no final do livro, e aí tentando falar de um jeito que não dá spoiler, por caso alguém tenha interesse, de ler, né? No final do livro, o personagem ele é mandado para algum lugar. E ne, como esse lugar fica em aberto do que é, pode ser um presídio, pode ser o céu, que ele morreu e foi pro céu, pode ser um manicômio, ficou meio em aberto, eu não peguei muito bem. Eu nunca entendi muito bem se essa história que o personagem teve com o seu duplo era uma alucinação dele ou se realmente era uma pessoa muito parecida com ele, ou não tinha, era uma pessoa que não tinha nada a ver com ele, mas ele se via nela. Enfim, eu achei um livro bem complicadinho. Eu me lembro que eu não gostei muito, mas eu lembro que eu fiquei bem frustrado com o final dele, assim, por ter ficado em aberto. E também é um livro bem cruel, assim, bem duro. Mas é isso. Eu não tenho muito o que falar, porque pelo que eu tô lembrando agora, eu não me lembro muitas coisas do livro, não. Mas é isso. Outro livro que eu li esse ano, O Duplo.
Outro livro que eu li foi O Primo Basílio. E O Primo Basílio, assim como Madame Bovary, é um livro que tem ali um adultério na história. No Primo Basílio, eu esqueci o nome dos personagens. Eu lembro só da empregada, da empregada da casa, que é a Juliana. A Juliana descobre que a patroa dela traiu o patrão dela, né? Então, a patroa, vou chutar, a Maria namorava o Pedro. Era casada com o Pedro. E a Juliana é empregada desse casal. Então o Pedro viajou, a história se passa em Portugal, ele viajou para uma cidadezinha que ele trabalhava para o governo e ele teve que viajar. E nesse tempo, o primo Basílio, ele vai para a casa da Maria, né? Passa a visitar ela com a desculpa, com a justificativa, né? Que eles eram família, que ele tinha que ficar visitando ela. E com isso, a Maria acaba traindo o seu esposo com o primo Basílio. E a Juliana descobre essas traições e começa a extorquir a Maria. E até que chega um momento que o patrão da Juliana fica incomodado com tantas regalias que a Juliana tem na casa, né? Porque ela era uma empregada, né? E tem essa hierarquia de patrão e empregado que sempre existiu durante a história. E com os tempos a Juliana começa a ter muita regalia comparada com as outras empregadas e comparada até mesmo com a sua patroa. Tem até uma cena que a Juliana, a empregada, estava deitada no sofá descansando enquanto a patroa dela estava passando roupa. E o patrão viu isso, ficou puto, né? Queria justificativa e tal. Enfim, e aí ele não sabe o porquê, né? Até que vão tendo os acontecimentos da história. E, enfim, assim, as 50 primeiras páginas são bem arrastadinhas, bem sem gracinha a leitura, sabe? Tava com muita contextualização, não acontece nada de interessante, mas depois a história vai rolando, vai ficando muito legal, a extorsão e quando o marido, né, da patroa, quando o patrão da Juliana começa a estranhar esse tanto de mordomia que a Juliana tem, vão tendo alguns conflitos, e a Juliana tem os conflitos internos dela também. Enfim, é um livro bem interessante. O final é meio cruel, assim, o final é meio cruel, assim como a vida é. E é um livro bem legal. Tem várias reflexões também que dá pra gente tirar a partir desse livro. É uma leitura bem legal e, novamente, mais um romance aí. Bom, e o último livro, né, dessa listinha foi Pantaleão e as Visitadoras, do Mário Vargas Llosa. Esse livro também é sensacional, sensacional. Esse livro é um livro muito engraçado, muito engraçado. Normalmente os livros costumam ser mais de suspense ou mais angustiantes, mais tristes, com algumas passagens, né, mais divertidas. Mas Pantaleão a Visitadora é um livro que é engraçado o tempo todo. Ele narra a história, agora eu não lembro se é na Colômbia, eu não lembro o país de origem do livro, que se passa a história, né? Mas nesse país ele faz fronteira com o Brasil. E ali na região da fronteira, os militares estão tendo um problema que está tendo muito estupro. E isso incomoda as autoridades que tentam resolver o problema. Então eles chamam o Capitão Panta para resolver esse problema de estupros que está tendo na região da fronteira. Então ele tem que construir uma casa noturna na região da fronteira. Assim os militares iriam fazer sexo com as prostitutas e não iriam cometer estupros. Então estaria resolvido o problema, né? Só que, como o próprio exército estaria comandando uma casa noturna, isso tudo deveria ser feito em segredo. Então o Pantaleão tem que fazer isso em segredo, né? Ninguém pode saber que é o próprio exército que tá comandando uma casa noturna, né? E ele também tem que esconder da esposa dele. A esposa dele vai com ele para a região da fronteira. A família dele, né? Era só a esposa dele. Eu acho que a mãe dele também foi. Mas ele tem que mentir para elas a função dele lá nessa nova região que ele vai trabalhar. Então, e tem todo o livro nessa linguagem de exército, nessa hierarquia. Ele manda carta para os superiores deles, relatando os problemas que ele está tendo no comando dessa casa noturna e como o exército resolve esses problemas com todo aquele linguajar mesmo de oficial, com a hierarquia de escalão do exército. E é um livro muito engraçado, porque um dos problemas que ele tem, por exemplo, é decidir a ordem, porque tem muito mais militar do que prostituta nessa casa noturna. Então é um problema que eles têm que resolver, decidir qual é a ordem, qual soldado, qual militar vai primeiro, né? Então
qual é o mecanismo que eles decidem para fazer a ordem desse... Tá me faltando a palavra, né, de descrever isso. Eles também têm tem o pagamento, tem que decidir qual que vai ser o pagamento das prostitutas, quem são as prostitutas que ele vai escolher, ele escolhe umas do Brasil, enfim, valeu muito a pena, valeu muito a pena. É um dos meus livros favoritos, com toda certeza. E o livro que eu estou lendo agora, eu comecei em 2025 e vou terminar em 2026, do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui eu tô lendo junto com a minha namorada também, nessas férias. Provavelmente a gente não vai conseguir terminar. A gente vai ter que pensar em algum jeito de terminar de ler ele junto, porque agora eu tenho que voltar para Rondonópolis. E como eu tô lendo junto com ela, esse livro aqui, quem vai comentar o que a gente tá achando até agora é ela. Então, eu vim falar um pouco sobre o que eu achei desse livro aqui. Acho que o João já falou, mas do Gabriel Garcia Marques, do Amor e Outros Demônios. O livro começa com a história da Serva Maria, que é uma menina que a vida inteira ela foi assim muito é, criticada e odiada, inclusive, pelos pais, que eram o Marquês e a Marquesa. E assim, a menina então sempre cresceu é, sem o amor dos pais e então criada pelos escravos, que na época era uma época que tinha muito essa escravidão, muitos servos assim dentro de casa. E então a Serva Maria cresceu em um lugar que tinha com a cultura de outros países e foi assim uma coisa que os pais nunca ligaram. Até que um dia a Serva foi mordida por um cachorro quando ela estava, acho que passeando inclusive com uma escrava. E aí o cachorro mordeu nela e aí certo dia colocaram o cachorro lá como que era um cachorro que tinha raiva. Nessa época ainda, as pessoas eram muito acometidas pela doença da raiva. Então, eles expunham, né, esses animais que estavam atacados pela doença para alertar, às vezes, uma pessoa que às vezes pudesse ter sido mordida. E aí, com isso, né, dela ter sido mordida, que vai desenvolver toda essa trama. É uma história assim que eu achei muito boa, foi um dos melhores livros que eu já li, porque ao mesmo tempo que ele fala de assuntos assim muito complexos e muito profundos, ele traz uma leitura muito fluida, que acredito assim que qualquer um consiga ler. Assim, tem algumas palavras assim que são um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complicadas que um dicionário às vezes pode auxiliar. Eu e o João, a gente usou o chat GPT, inclusive, quando a gente foi fazer, para ajudar na tradução de algumas expressões e não somente palavras. Ele faz, assim, isso é uma interpretação minha que eu tive, eu ainda não terminei o livro, então não sei o desfecho, mas às vezes do porquê desse título do livro, né, do Amor e Outros Demônios. Como eu falei, essa menininha, a Serva Maria, ela cresceu, assim, a vida inteira sem os pais ligar muito, assim, para ela, e quando ela tem a possibilidade de ser acometida pela raiva, pela mordida do cachorro, o pai começa a dar amor. E assim, na visão dele, o amor é ensinar a Serva Maria como ser uma branca. E assim, é uma coisa que eu achei muito interessante, porque a vida inteira, como a menina cresceu com os escravos, ela aprendeu a cultura preta, dos pretos escravos que tinha nessa época. E então ela sempre manifestou essas características que ela aprendia, né? A maneira de viver com os escravos. E, inclusive, é uma das coisas que a mãe fala, que às vezes, ai, menina, sai daqui. E a mãe ainda morria de medo de atitudes que a serva Maria tinha. Então, em um momento da história, quando a serva começa a manifestar todas essas características, assim, eles levam ela para um convento. E assim, ela não estava manifestando nenhuma característica, às vezes, de possessão, mas sim do que ela era a vida inteira. Então, é uma coisa, assim, que eu percebi nesse livro. Como eu falei, é um dos melhores livros que eu já li, exceto por Madame Bovary. E não é à toa que esse aqui tem o Prêmio Nobel de Literatura. Eu indicaria com certeza para se alguém tiver dúvidas sobre ler. Mas outro livro que eu li esse ano foi Madame Bovary, que novamente eu também li junto com a minha namorada, nessas férias que ela foi para Rondonópolis. Madame Bovary, eu acho que é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida, nessa minha curta trajetória de leitor. É um livro sensacional, sensacional, sensacional. O autor consegue escrever perfeitamente, assim, cada detalhe da história.
E conforme a gente vai lendo, você vai imaginando as cenas na sua cabeça, os personagens. É fantástico, é um livro fantástico. Eu odiei a Emma Bovary, depois eu adorei a Emma Bovary. E o final do livro é extremamente triste. Eu lembro que como eu estava lendo com minha namorada, tem um acontecimento no livro que é muito impactante, que a Bruna começou a chorar do meu lado e eu fiquei com vontade de chorar também. É, foi um livro impressionante, Madame Bovary. Também peguei na biblioteca da UFR emprestado. Um livro sensacional. Esse livro, sim, vale a leitura para todo mundo. Sensacional aquele livro. Eu acho que é o meu livro favorito da vida. Vale muito a pena. E depois, eu e a Bruna também, a gente viu um filme. Tem diversos filmes de Madame Bovary. A gente viu trailers? A gente viu os trailers de uns 3 filmes e escolhemos um. E nunca façam isso. Nunca leiam um livro e depois assistam o filme. Porque o diretor do filme, ele não sabe como você imaginou o livro. Porque quando você vai ler no livro, você imagina como que é o personagem tal, como que aconteceu a cena tal, a briga tal, a discussão tal, a cena tal, o beijo tal, como é que é o cenário, como é que é a casa da pessoa. Você imagina o livro na sua cabeça. E o diretor imagina do jeito dele. Então, quando você assiste o filme, você pensa, pô, não é assim. Esse cara não é desse jeito. A Emma Bovary não é assim, o cabelo dela não é esse. Então, é frustrante ver o filme. E sem contar que eles distorceram o filme, o livro. O filme e a história do livro não bateu. Mas também, se você quer ver a história do livro, você lê o livro e não vê o filme, né? Então, mas é isso. Fica a dica, 2 dicas. Leiam Madame Bovary, é um livro sensacional. E não vejam o filme depois de ler o livro. Aí o contrário pode ser, mas. Quer dizer, eu não sei, né? Eu não lembro de se eu já vi algum filme e li o livro depois. Uma coisa pra eu pensar. Então, voltei aqui de novo pra falar porque a Bruna tava gravando a parte dela do Amor e Outros Demônios e ela quis falar de Madame Bovary também. Então, vai ter um corte aí no vídeo e agora vocês vão ver a Bruna falando sobre Madame Bovary. Eu quis vir aqui falar um pouco sobre Madame Bovary, porque assim, agora com meus 21 anos, eu acho que foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Igual eu tinha 15 anos, meu tipo de livro preferido era outro, mas atualmente esse é meu livro preferido. A história começa com a Emma, que é uma mulher, eu esqueci o século do que o livro se passa, mas é uma mulher, assim, de uma época em que era muito submissa aos homens. E ela tinha que se ocupar, às vezes, com os afazeres, assim, de casa, e ela tinha um sonho de uma vida depois do casamento, e esse sonho foi totalmente frustrado quando ela encontrou o seu marido, e que era o Carlos. E assim, a história então ela vai se passando entre várias desavenças, às vezes que ela vai tendo com o seu marido, com a realidade que ela às vezes nunca imaginou que teria. Ela lia muito, ela era uma mulher muito leitora. E acho que quando ela compara a realidade que ela tá tendo, que não é como a dos livros, como não é a que ela sempre sonhou, fica. Eu acho que ela se frustra muito e acho que a trama gira em torno dessa frustração da Emma. Então, ela chega a ter uma filha, né, durante assim a vida dela. E assim, essa filha não é nem comentada. Então, a vida dela realmente girava em torno das idealizações que ela criava. E assim, é uma coisa que chama muita atenção, porque a forma que o autor aborda essas ilusões é muito interessante, porque a história é girada em torno do discurso da Emma Bovary. E assim, o desfecho dessa história assim, é decepcionante. E que eu acho assim, a história é incrível e o jeito que ela terminou foi tão triste. O jeito que acabou a Emma, o jeito que acabou a história, foi uma coisa assim que eu achei que tinha que ser mais grandioso. A Emma também foi uma personagem que me fez passar muita raiva. Eu tava lendo com o João, eu ficava com raiva, eu pegava assim, não acredito que essa mulher tá fazendo isso. E assim, então foi uma história que me passou muita raiva, mas à medida também que me conquistou. Foi uma história que me envolveu muito. E assim, também é um outro livro que eu indicaria com certeza para outras pessoas. Eu indico, inclusive, para minha irmã, ela nunca quis assistir. Mas, assim, é uma história maravilhosa. Mas, assim, voltando um pouco para a parte técnica do livro, eu achei ele, sim, uma leitura fluida também. Uma leitura, assim, que vai te prendendo, você vai querendo, assim, ler mais.
Só que é um livro também que tem capítulos muito variáveis em quantidade de páginas. Tem capítulos que tem poucas páginas, já tem capítulos que tem muitas. Então, assim, se você for uma pessoa que gosta de ler livro por capítulos, isso às vezes pode ser um pouco difícil, às vezes um pouco inconstante. E algumas palavras também eu achei de difícil compreensão, principalmente nas descrições, assim, de paisagens, de momento em que se passa a história, que às vezes pode ser um pouco complicadinha. Inclusive, essa parte aí de descrição de paisagens e outras coisas, eu não consegui entender muita coisa. Então, isso passou um pouco batido, eu confesso. E eu e o João, a gente lê os livros juntos. Assim, quando a gente lê livros juntos, é literalmente juntos, um do lado do outro ali, lendo o mesmo livro. E a mesma página. E aí, às vezes, quando a gente. Essa dificuldade, às vezes, do capítulo ser muito longo, atrapalhou também um pouco a nossa fluidez da leitura, né? Porque às vezes a gente estava cansado, um estava cansado, o outro não, então deu uma dificultada. Mas fora isso, foi uma experiência maravilhosa. E o filme também, porque a gente gostou tanto da história, gente, de verdade, foi uma história muito, muito interessante, muito envolvente. E aí a gente foi procurar, às vezes, um filme, alguma coisa que retratasse o que a gente tinha imaginado na nossa cabeça, porque na minha memória, assim, eu imaginei uma coisa toda linda, sabe, estilo igual as roupas de Bridgerton, igual quando ele ia falar dos luxos da Emma. E aí, quando foi o filme, foi uma coisa, assim, tão decepcionante. Então, assim, se você tiver interesse, às vezes, de ler esse livro, depois você vai querer ficar sabendo de um filme. Então você assista ao filme primeiro para depois você ler o livro. Porque assim, tem tantos detalhes, o livro é bem extenso, né? Tem tanto detalhe que passa no livro e que, tipo assim, nem um quarto dos detalhes que passa no livro mostra no filme. Então, assim, nem spoiler você vai receber. Então, pode ficar tranquilo. Então é isso. Essa foi a minha livrospectiva de 2025, com a participação especial da minha digníssima. E esses foram os livros que eu li. Alguns livros teóricos, sobre economia comportamental, a sociedade do cansaço e muita literatura. Esse ano eu comecei a ler literatura, que ano passado eu também li, mas bem menos. Esse ano eu gostei mais de ter essa atividade de lazer. E é isso. Se você já leu algum desses livros aí, quiser trocar uma ideia comigo, fica à vontade. E se você também quiser deixar sugestões de livros para 2026, esse daqui é um que eu já li, eu quero reler ele ano que vem. E se você tiver sugestões para acompanhar esse daqui, fica à vontade para falar comigo. É isso. Obrigado. Até mais.